Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Patrimônio Falado, um podcast dos alunos de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão, criado para aproximar a comunidade dos cuidados com o patrimônio. Eu me chamo Luana. E eu sou a Adriele. E eu sou a Débora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos elementos mais marcantes das fachadas de São Luís. Quem adivinha? Os azulejos e os revestimentos. Eles não são só bonitos, carregam histórias, memórias, técnicas tradicionais e modos de fazer que ainda vem atravessando gerações. São Luís possui um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses fora da Europa, com padrões que contam histórias e refletem diferentes momentos da cidade. Mas como qualquer bem, esses azulejos sofrem desgaste com o tempo. Hoje vamos trazer informações, curiosidades e orientações sobre a sua conservação. E para entender melhor esse universo, trouxemos um convidado especial. Hoje está conosco o professor Paulo César, artista plástico e docente do Departamento de Artes Visuais da UFMA, com mais de 30 anos de experiência. Especialista em História do Maranhão e autor do trabalho Cultura Azulejar do Maranhão. O professor possui formação em conservação e restauro de azulejos pelo Museu Nacional do Azulejo, em Portugal, e desde então ministra cursos e orienta pesquisas na área. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, sou Paulo César, professor de arte, Departamento de Arte da UFMA, sou pesquisador de azulejos, tenho especialização em conservação e restauro de fachada no Museu do Azulejo, em Portugal. Muito obrigada, professor. Bem-vindo. Assim, para começarmos a nossa conversa, a gente gostaria que o senhor explicasse qual é a importância dos azulejos para a nossa cidade. Por que eles são tão marcantes na nossa paisagem? Olha, o azulejo ele é importante, né? A sua presença aqui no Maranhão desde o século XIX, aliás, desde o final do século XVIII, e ele é muito importante, se torna um elemento signatário. Mesmo naquele período da expansão arquitetônica, ocupando os lotes já programados dentro do centro histórico. Então, esse material se tornou bastante frequente, principalmente para a proteção das casas, né, das famílias mais abastadas, e isso prova um ciclo, né, de bastante intensividade de consumo, de importação. Então, assim, os primeiros lotes de azulejo, segundo os historiadores, como Dora Alcântara, dentre outros, aqui aportaram em 1778, no final do século XVIII. E eles contabilizam que 100 mil peças chegaram aqui, né? Então chegou muito azulejo. A início, o azulejo era utilizado com frequência dentro das casas, como proteção em casas de banho, que seriam os banheiros, às vezes isolado da própria casa no quintal. Proteção de meia parede nas cozinhas, nos corredores de acesso entre a porta da rua e o interior da casa. E um pouco depois ele passou para a fachada. Então, comumente esse azulejo não foi programado, não foi feito para a fachada. Ele foi feito para um espaço mais íntimos. Então isso também causou um choque, né, nos portugueses que chegavam de visita aqui na cidade de São Luís, porque os que estavam utilizando eram luso-brasileiros, era assim, uma população que já nascia ou descendia de português. Então fez essa adaptação, não é? De uma forma talvez romantizada, inconsequente, inocente. Isso se tornou, então, signatário da cidade de São Luís como uma cidade de porcelana, com revestimento de azulejo. E a importância disso tudo, né, tendo chegado até hoje, é que essa ressignificação dentro das cidades históricas, principalmente de grande visibilidade, por algum acontecimento, né, do lugar, como no nosso caso, que foi dentro da própria arquitetura. Então, isso chama atenção, né? Tanto é que a cidade foi tombada pela Unesco, né, em 1997, como Patrimônio Mundial da Humanidade, e com um acervo bastante significativo de azulejos, só que a maioria deles já apresentando bastante afetação quanto à sua conservação, devido a diversos fatores agressivos, né, como primeiro as intempéries climáticas e a sua própria idade, a coexistência desses dois fatores, né? Depois a depredação do patrimônio histórico, né? Existe muito vandalismo, existe muito furto de peças e também existe muito abandono. Então as fachadas abandonadas, sem conservação, acabam se deteriorando. Então, a importância desse material
para a cidade de São Luís, e para o Brasil e para o mundo, é justamente um momento em que a cidade ela precisa da sua própria ressignificação quanto elemento de visualização. Então, se azulejo foi importante, então ele precisa ostensivamente ser cuidado e tratado para a manutenção desse título e para a manutenção do próprio azulejo. Muitos moradores do centro histórico convivem com pequenos problemas, como peças soltas, manchas de umidade ou falhas no rejunte. O que esses moradores podem fazer por conta própria, sem correr o risco de danificar o patrimônio, e o que eles não devem fazer de jeito nenhum. Realmente, essa instrução sobre lidar com os problemas que acontecem, não é uma pauta, dos órgãos. O IPHAN lançou uma cartilha sobre esse diálogo, entre o habitante, o ocupante, o usuário do centro histórico. Por aí vai o proprietário, o inquilino morador, residente, o inquilino dono de loja, o próprio proprietário morando ainda no seu imóvel, sobre normativas quanto à qualificação do espaço, à conservação. Eu não me lembro o ano, mas é do início de 2000. E ali tem desde uma instrução para colocar uma placa, o tamanho, o formato, tem instruções técnicas sobre a diversidade de imóvel, desde a simplória porta e janela, ao requintado sobrado de 2, 3 pavimentos, e por aí vai a morada inteira, a meia morada, a morada e meia. Então tem bastante instruções a respeito da caracterização do imóvel. E sobre a conservação, eu acho que faltou esse item, do azulejo especificamente. Então, normalmente o habitante que tem um imóvel que possui azulejo, ele fica meio que ali perdido. Primeiro porque as pessoas normalmente têm a ideia de o azulejo ser um objeto, um escudo, muito eterno, muito duradouro. De fato, ele tem bastante propriedade quanto a isso, que a cerâmica vitrificada ela é uma proteção muito grande, na fachada. Mas, por outro lado, também, ela tem suas fragilidades, Tem um tempo bastante longo de vida, mas também tem um tempo de agressividade, bastante incisivo, que é as nossas temperaturas muito altas, e os contrastes de temperatura baixa à noite. Então, esse material, ele sofre dilatações, E esse corpo cerâmico, que é o barro, a argila em que foi feito o azulejo, e o esmalte, que é o vidro, tem uma compatibilização de elasticidade, muito parecida ou não, dependendo do processo de fabricação. Naquela época, essas questões entre a química e a física não eram tão apontadas, Primeiro, a gente, como conservador, a gente visualiza o material, faz um mapeamento para detectar quais são os problemas. Aí vai desde a perda do esmalte, como eu já falei, até o vandalismo, o produto ser agredido, ser quebrado, ser roubado e deixar em lacunas. Então, a gente está vivendo um tempo em que é bastante frequente o roubo de fachadas, de azulejos de fachada e também de mutilações. O próprio comércio, ele não respeita, e falta muita vigilância, falta muita fiscalização. A área mais ostensivamente fiscalizada é a área federal, a zona federal. A zona estadual, chamada Zona 1, ou Zona 2, a ZE, essa área que abrange a maioria do centro histórico, é a área mais mutilada todos os dias. Muito obrigada, professor. A próxima dúvida é uma dúvida muito comum, que é sobre a limpeza correta das fachadas. Quais métodos são seguros para limpar os azulejos sem causar danos? Sobre a limpeza das fachadas, Então, essa limpeza, ela é um processo de conservação preventiva, porque a conservação preventiva é aquela que detecta problemas e você remove os problemas, enquanto eles são brandos, superficiais, eles não atingem estruturas. Por exemplo, uma plantinha nascendo entre um azulejo e outro, o problema de uma infiltração por falta de rejunte entre uma peça e outra. Então, a forma mais empírica de uma limpeza de uma fachada seria jatos d'água. A gente não, claro que não. Se fosse de remover as peças e levar para um laboratório, você ia fazer essa limpeza com peça a peça com água destilada. Mas é praticamente impossível, Então você aplicaria jatos d'água, E com uma vassoura macia, um escovão,
uma espécie de espanador gigante aí, dependendo da altura, se tem andaime ou não, você iria passar, né, em cima, ou até com esponja bem macia, ia com detergente neutro, o sabão neutro, e lavar essa fachada inteira, assim. Depois que essa água sair, ver onde precisa ser colocado rejunte, né? Rejunte você vai achar em lojas de material de construção, preparar a massa de rejunte e aplicar. Automaticamente, ali alguns minutos depois da colocação, ele vai evaporar muito rápido, já ir fazendo a limpeza com uma buchinha, com uma esponja ou com um tecido do que sobrou, que está em cima do azulejo. Então, essa é a maneira mais prática, né? Professor, em quais situações o morador deve procurar imediatamente o IPHAN ao perceber um problema na fachada ou nos azulejos? Bom, a questão eu acho que denunciar o vandalismo, não é? Eu acho que até envolve um caso de polícia, de justiça também. Mesmo se a casa não é sua, mas você é um cidadão da cidade e vê que está sendo agredida ou destruída. Muitas demolições ou mutilações são feitas durante a madrugada ou à noite, por empresas, né? Até por proprietários. Então é denunciar isso. A outra questão da depredação desse patrimônio com relação às fachadas que estão em ruínas, principalmente essas que não tem proteção, né? Se ela já está lá porque está abandonada, né? É também denunciar, porque acho que nesse caso o IPHAN tem uma responsabilidade, né? Sempre a gente vai ouvir, não, a fachada ela tem dono, então vamos, né, procurar o dono no registro de cartório, não é? E aplicar uma multa, não é? Alguma coisa do gênero. Para finalizar, qual a sua mensagem para os moradores do Centro Histórico? Eu sou morador do Centro Histórico, não é? Mas assim, eu me considero uma pessoa de extrema consciência com a utilização e a preservação do meu imóvel. Muitos moradores, tanto proprietários como usuários, né, que alugam e tal, não têm essa consciência. Então ele acha que ele pode fazer qualquer coisa na fachada, né? E alguns imóveis são tão importantes que nem seus interiores deveriam ser alterados. Mas isso é assim, outro caso, né? O caso dos imóveis tombados. Mas eu percebo que falta um diálogo de duas partes. Tanto do órgão, né, que administra o centro histórico nessas zonas estadual e federal, né, o IPHAN, o Departamento de Patrimônio Histórico do Estado, falta muito diálogo, né? Normalmente os diálogos, né, aliás, eu acho que nem tem tanto diálogo, eu vejo muitas pessoas que compram imóveis, até as pessoas estrangeiras ou pessoas que se apaixonam por São Luís, compram um pequeno imóvel e é muito problema reformar o imóvel, né? Quando também existe uma política corporativa de 2 pesos e 2 medidas. Alguns imóveis se pode usar os materiais modernos, os materiais acessíveis, né, aos interesses daquele grupo, que são grandes grupos de potência econômica. Já um simples mortal, né, um morador comum, uma pessoa simples, né, de uma renda menor, inferior, tem essa dificuldade e existe um diálogo muito arrogante, né? Então, isso provoca muita baixa estima na população, né? Então, muitas pessoas não conseguem, né, esse diálogo. Então, acho que o IPHAN, principalmente, está precisando atualizar suas leis com relação ao meio ambiente, materiais, propostas, porque muitos prédios que o próprio IPHAN reforma, né, dentro da sua conduta, são modernizados e são atualizados, até com elevadores, com vigas de ferro, aquele ferro exposto, eu esqueci, não sei o nome, mas assim pode, e para outros não pode. Por quê? Então fica a questão. Então acho que tem que haver uma participação de diálogos, né, de audiências públicas para puxar essas pautas. E o centro é lindo, é belíssimo, mas está sempre muito abandonado e muito sujo. Então, acho que falta essa autoestima por conta das devolutas, né, dentro das instituições que administram a própria cidade. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Luana, a Débora e a Adriele, né, por esse convite. Então, acho que espero que eu possa ter contribuído, né, e que esse trabalho, né, seja bastante ouvido por outras pessoas e que isso provoque novas discussões, né, novos diálogos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, professor Paulo César, nós agradecemos muito pela sua participação. As suas explicações foram, sem dúvidas, extremamente esclarecedoras e com certeza vão ajudar muito a comunidade a compreender melhor o valor dos nossos azulejos e como cuidar deles de forma correta. Antes de encerrar, deixamos alguns lembretes importantes para quem vive no centro histórico. Para limpar os azulejos, use só água, sabão neutro e escova macia. Evite completamente cloro, água sanitária, produtos ácidos ou abrasivos.
Mantenha calhas e telhados limpos, porque grande parte dos problemas vem de infiltração. Se uma peça saltar, não colhe com cimento. Guarde a peça e procure orientação. E sempre que surgir uma dúvida ou dano mais sério, procure o IPHAN. O órgão existe para orientar, não para punir. Pequenos cuidados do dia a dia ajudam muito a preservar o nosso patrimônio. E assim encerramos nosso episódio do Patrimônio Falado. Esperamos que você tenha aprendido mais sobre os azulejos e sobre o cuidado com o nosso centro histórico. Agradecemos por nos acompanhar e agradecemos novamente ao professor Paulo César pela participação. Muito obrigada e até a próxima!